A graça e a paz, amados, Deus abençoe. É o evangelista seminarista Maurício que está falando. Eu estou falando aqui do programa Instituto Calvino, da Igreja Presbiteriana do Jardim Novo Campo Limpo, que está localizado na Rua Xingu, número 12, no Novo Campo Limpo. Também pela Igreja Presbiteriana do Embu, localizada na Rua Santa Catarina, número 715, no bairro do Jardim Silvia, no Alto Jardim Silvia. Um momentinho, irmãos, deixa eu trocar o fone aqui. Nós estamos apresentando o programa direto do estúdio da Rádio Fonte Vida 87.5 FM, site www.fonteevida.com.br, e-mail fonteevida@yahoo.com.br, fone 4203, só o WhatsApp, fone somente o WhatsApp, 940 46 8472. Parece que nós estamos com problema na linha telefônica fixa, mas fica o WhatsApp 940 46 8472. Amados, o Fernando havia me confirmado que ele estaria no programa hoje, só que choveu e é aquele negócio, né? Cidade grande, quando chove, as coisas ficam lentas, né? Mas, independente disso, nós vamos dar continuidade no programa, e assim que o Fernando chegar, a gente estabelece o comando aqui, tá bom? Não que tenha hierarquia, mas o Fernando já está mais habituado, então está qualificado. Amados, eu gostaria de trazer uma reflexão da palavra de Deus para a gente abrir nossos trabalhos aqui, a nossa programação. Está no Evangelho de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Possivelmente esse Marcos João Marcos, primo de Pedro, que tenha escrito esse primeiro evangelho pela narrativa de Pedro. O que acontece? Há uma matéria que a gente estuda no seminário que se chama Evangelhos Sinóticos. Os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, possivelmente eles têm uma origem comum, e essa origem comum seria o Evangelho de Marcos, que os teólogos, os estudiosos das Escrituras dizem chamar Proto-Marcos, a base do Evangelho da escrita. Foi agregado mais algumas outras coisas, originou-se o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus, dessa célula, dessa escrita inicial, né? O Evangelho de Marcos é um evangelho escrito para o povo hebreu que estava na diáspora. O que é o povo hebreu que estava na diáspora? Quando houve a conquista da Síria pela Grécia, por Alexandre o Grande, ele levou conjuntamente a possessão da Palestina, de Israel. E o povo hebreu, o Estado de Israel, passou a ser possessão grega.
e a partir daí houve uma difusão, uma disseminação do povo hebreu se espalhando pelo mundo. Alexandre o Grande, quando conquista todos as suas possessões, no ano de 333 ou 332, Alexandre estabelece o primeiro grande império mundial. Alexandre o Grande conquistou tudo o que tinha no conhecimento histórico na época, né? E ele estabeleceu o idioma grego como língua franca, a língua falada em todo a sua possessão, todos os locais onde ele tinha conquistado, inclusive entre os hebreus. Os hebreus passaram a ser dominadores do aramaico e do grego, línguas internacionais para eles. E os eruditos, ou seja, os escribas, os estudiosos, os sacerdotes, também dominavam o hebraico, que era a língua culta, né? A língua da sabedoria, a língua dos conhecimentos dos mistérios de Deus. E então o que acontece? Marcos faz essa escrita desse seu evangelho, o proto-Marcos, o primeiro evangelho, na língua grega, para os judeus que estão espalhados no mundo. Ou seja, ele tem uma linguagem para judeus, ele tem uma linguagem voltada para o povo de Deus, mas escrito na língua grega, a língua franca, a língua universal. O grego era o que o inglês é hoje, guardado as proporções, porque o grego era mais do que o inglês. As pessoas, eles eram obrigados a aprender grego para poderem ter uma vida mais tranquila. Hoje você consegue estar no seu país, saber alguma coisa de inglês ou nada e ter sua vida normal. Na época de Alexandre o Grande, não. Você tinha que saber o grego para você ter uma vida suavizada, uma vida amenizada. Então, o livro é escrito em grego para o povo hebreu, uma linguagem para o povo hebreu, para os judeus da época. E eu quero ler Marcos 16, do 14 ao 16. Tá bom? Eu vou ler e peço que os irmãos me acompanhem. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. A graça e a paz, irmãos. Eu quero apresentar uma oração, e depois dessa oração a gente vai refletir um pouquinho nessa palavra. O Fernando já tá no estúdio, daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente na parte da apresentação. E eu gostaria de propor uma oração pedindo que os irmãos fechem seus olhos, levem o seu pensamento cativo ao Senhor, porque Ele é o único capaz de sondar todos os mistérios da nossa mente e do nosso coração. Há coisas que carregamos, que não lembramos, que não sabemos, que não notamos, que não percebemos, que não conseguimos medir ou calcular. Mas o Senhor tudo vê, tudo sabe, tudo pode, tudo é possível a Ele. E só Ele que pode nos ajudar, tá bom?
Amado Deus, graças te damos nesse primeiro programa, graças te damos, Senhor, por poder estar aqui falando de ti, mostrando às pessoas o quanto a tua palavra é importante, Senhor. Estamos aqui cumprindo os propósitos que o Senhor tem para nós, não especificamente a minha pessoa, a pessoa do Fernando, mas nós, povo teu, Senhor. O teu povo é extremamente passível das tuas obras quando ele se rende a ti, Senhor, quando ele se rende à tua palavra. Senhor, nós estamos praticamente começando o ano, é a primeira participação nossa no programa. Nós pedimos que o Senhor venha abençoar essa rádio, abençoar as nossas vidas, abençoar os nossos ministérios. Senhor, venha abençoar aquele que está ouvindo, aquele que está participando, aquele que está orando, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha nos agraciar por esse ano, continuar nos guardando. Senhor, 2020 foi embora, mas muitas das coisas que aconteceu o ano passado persistem, Senhor. Nós ainda precisamos de Ti e precisaremos até o final dos tempos, Senhor. Nós sabemos da Tua fidelidade, nós sabemos do Teu amor, nós sabemos da Tua misericórdia, mas é nossa tarefa clamar a Ti, implorar a Ti, pedir a Ti, Senhor, interceder para que o Senhor não se aparte de nós, Senhor. Senhor, seja o nosso corretor, seja o nosso mediador, seja o nosso consolador, Senhor. Seja aquele que nos guarda, nos mantém firme no teu propósito, Senhor. Senhor, a tua palavra fala que sem fé é impossível agradar a ti, Senhor. É nessa toada de fé, nessa confissão de fé, que nós estamos nos apresentando e pedindo que o Senhor venha nos ajudar nesse programa, durante o restante da semana e durante a nossa caminhada. Em nome de Jesus, em quem oramos e agradecemos. Amém. Amados, Deus abençoe. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. Primeiro destaque que eu quero fazer aqui. Paz, Fernando, seja bem-vindo. Deus abençoe. Primeira vínculo que eu quero ver nesse texto é: Jesus aparece aos 11 quando estavam à mesa. O quanto a mesa fez parte e continua fazendo parte do ministério de Jesus. Foi a mesa que Jesus celebrou a última ceia. Foi a mesa que aquela pecadora ungiu Jesus. Secou os seus pés, lavou os seus pés com suas lágrimas e secou com seu cabelo. Foi a mesa que Jesus compareceu aos 11. Por que 11? Porque Judas se desviou. Judas cumpriu um propósito que a gente não quer. Um propósito que não engrandece Deus, mas um propósito que está na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma espada, ela é uma balança. Ela julga os pensamentos do coração. A palavra de Deus é o único juiz
que pode trazer um diferencial na vida do ser humano. Aqui no verso 16, está dizendo: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esse é o propósito da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não erra. A palavra chama todos para a salvação, todos, sem exceção. Mas apenas alguns se rendem a ela, se arrependem e se convertem. Ou seja, se submetem à palavra de Deus. Infelizmente, nós estamos vendo nos nossos dias a maioria não se submeter. Aí acontece a segunda parte do verso 16. Vai ser condenado. Com licença. Toda. Então, Jesus aparece à mesa. Jesus, quando reunirá o seu povo nas bodas do Cordeiro, chamará todos os salvos, todos os remidos à mesa, para participar das bodas do Cordeiro. Mesa de novo. A mesa como componente da eternidade, Fernando. Quando os apóstolos começaram a entender a mensagem de Deus, através da ressurreição de Jesus, em Atos, diz que eles viviam em comunhão. No partir do pão, o pão se parte aonde, Fernando? Na mesa. A mesa. Então, a mesa é um elemento do ministério do Senhor. Fez parte do seu ministério, faz parte do ministério da igreja e fará parte do ministério eterno de Jesus. Não que a gente tenha que ter apreço pela mesa. A mesa é um elemento. É um elemento. Mas em torno da mesa, o Senhor nos reúne. Normalmente, a gente sabe que tem mesa quadrada, mesa retangular, mesa triangular, mesa redonda, mesa oval. Eu gosto muito da questão da mesa oval, porque o que acontece? A mesa oval, ela não tem lados, ela só tem um lado em torno dela. E ela não tem centro. Se você olhar, Jesus é o centro da nossa adoração, é o centro da nossa busca. Enquanto Jesus não está entronizado no ser humano, aquele ser humano não está preservado. A verdade é essa. Nós só somos preservados quando Jesus é entronizado no centro da nossa vontade. Mas Jesus não se coloca como centro da vontade. Ele se coloca à mesa junto conosco. Ele nos chama, ele é Senhor, mas ele nos chama para uma irmandade com ele. Tanto é que nas bodas do Cordeiro, ele vai nos servir novamente. Serviu aqui nos evangelhos, porque o evangelho de Marcos fala do servo, o servo sofredor. O servo sofredor. E Jesus vai nos servir nas bodas do Cordeiro. Então, a mesa tem um papel importante do que? Ela é o fator que nos reúne perante o Senhor. O Senhor vem para nos alimentar à mesa. Então Marcos está retratando aqui. Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Por que incredulidade e dureza de coração?
Eles passaram 3 anos e meio com Jesus, vendo Jesus fazer coisas que ninguém nunca fez antes e poucos fizeram em nome de Jesus depois. Mas ninguém superou o Senhor. Porque ninguém pôde falar até hoje, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Fernando, nós temos a oportunidade, enquanto evangelistas, de ver pessoas nascerem. Porque a gente leva a palavra de Deus, a gente vê a pessoa se arrepender. Eu já pude contemplar vários nascimentos, onde eu via a pessoa se render. É um espetáculo maravilhoso, é um espetáculo glorioso, porque você vê Deus tocar naquela vida. Então, a gente pode oferecer a salvação, mas a gente não pode ser a salvação. E Jesus é a salvação. Então ele censurou isso, porque eles viram aquele homem indescritível, porque Jesus é indescritível. A gente procura adjetivos a ele e esgota a língua portuguesa e falta palavras para definir Jesus. Eles viram aquele homem ser morto, ser crucificado, ser morto, ser enterrado. E quando ele ressuscita, eles são incrédulos quanto ao que ele falou que iria acontecer. Então Jesus já começa o quê? A mesa reprimindo. Opa, vocês estão errados. Vocês não podem ser incrédulos. O coração de vocês não pode ir por esse caminho. Porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Ou seja, havia irmãos, principalmente irmãs, viu, Fernando? Você vê, várias mulheres foram ao túmulo de Jesus no terceiro dia para adorar. Por que no terceiro dia? Jesus morreu na sexta-feira. Foi enterrado na sexta-feira. Sábado era sábado que o judeu não pode nem andar muito. Não podia nem andar muito. Tinha que guardar a lei. Além disso, era sábado da Páscoa. O judeu não pode tocar em morto. No domingo de manhã, elas vão fazer o quê? As honras do morto. Porque era da cultura judaica, por 7 dias, chorar o morto. Por que elas estavam levando unguento? Porque um morto de 3 dias já cheira mal. Então, para ficar dentro do sarcófago, chorando pelo morto, ele tem que estar perfumado. Porque o cheiro é insuportável. Então, aquelas mulheres foram e no caminho, a preocupação delas é quem vai mover a pedra para que nós possamos prostrar homenagem ao nosso mestre. Coisa maravilhosa. E quando elas chegam lá, a pedra estava removida e o corpo não está lá. Tanto é que elas falam ao jardineiro: se o senhor pegou o nosso mestre, diga onde ele está, porque nós precisamos honrar ele. A preocupação delas é que o mestre delas precisava ser honrado, porque a adoração, a lei judaica dizia que o morto tinha que ser chorado, planteado por 7 dias. Porque havia uma crença, uma prática entre os judeus, Fernando, o seguinte: quem era morto de forma horrenda, de forma suspeita, quem era um proscrito, e Jesus morreu como proscrito, mesmo sendo inocente, ele morreu na condição de culpado, crucificado, condição de maldito. 1 ano depois,
quando a carne se separava dos ossos, aqueles ossos podiam ser juntados num ossuário e levado para o túmulo da família. Quando morria amaldiçoado, não podia ser enterrado com a família, mas um ano depois poderia. Então, eles precisariam saber onde estava o corpo para que um ano depois o corpo de Jesus fosse juntado com a sua família. Quando elas chegam lá, o corpo sumiu, meu Deus, como é que nós vamos poder levar o nosso mestre para ser enterrado com a sua família quando todos morrerem, se o corpo sumiu? Nunca mais vai se ter lembrança nenhuma de Jesus. Você está entendendo por que os contextos da Bíblia vão acontecendo? E Jesus está falando isso. Os que me viram ressuscitado já falaram e vocês não querem crer. Vocês são duros de coração. E disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Está entendendo, Fernando? Aí o que acontece? A ordem mais fantástica é essa. E é isso que eu quero trabalhar com os irmãos hoje. Irmãos, ninguém tem mensagem de esperança. Ninguém tem mensagem de esperança. Me perdoem os islâmicos, me perdoem os católicos, me perdoem os hindus, os budistas. Vocês têm mensagens religiosas. Vocês têm Maria, vocês têm Maomé, vocês têm Buda, vocês têm Krishna, Brahma e outras divindades hindus. Mas nenhum oferece salvação e morada eterna. Nenhum oferece ressurreição de mortos. Nenhum oferece ressurreição de um corpo físico. Ninguém tem a mensagem de oferecer Jesus, nem os judeus. Os judeus servem ao Deus vivo, mas servem em parte. É interrompido. Não é religado a Deus. Apenas o povo crente, os evangélicos, possuem a mensagem de esperança. E nós estamos esquecendo o que Jesus falou. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregai a esperança, pregai a certeza da salvação. Só vocês detêm essa mensagem. Só vocês detêm a esperança. Somente vocês, os cristãos, são os portadores da ressurreição, da esperança de salvação. Apenas vocês podem oferecer a eternidade aos homens e mulheres da face da terra. E como essa ressurreição, essa salvação é oferecida? Por meio do arrependimento em Cristo Jesus. Tá bom, Fernando? A reflexão que eu queria trazer é essa, tá bom? Assume, porque até agora você não falou, só falei eu, tá bom? Em nome de Jesus, amém. Que coisa maravilhosa, hein? Meu coração tá fervendo aqui, ouvindo a palavra de Deus. Vontade de chorar igual uma criança. Meus irmãos, que estão ouvindo, a paz de Cristo seja com todos. O número da rádio é o 4203. Não está funcionando? Ah, o WhatsApp também descarregou. Então. Mas se os irmãos quiserem pedir oração aqui pelo comentário do Facebook, aqui embaixo, da live, os irmãos podem estar pedindo oração. Os irmãos que me conhecem também, tem o meu WhatsApp, podem estar pedindo oração pelo WhatsApp. Os irmãos conhecem o evangelista irmão Maurício. E estamos muito felizes de estar aqui, comunicando as boas novas. E que palavra abençoadora, que palavra maravilhosa da parte de Deus. Com todo respeito, viu? Essa palavra falou muito comigo, viu? Muito Amém. mesmo. Amém. E você, meu irmão, você que está ouvindo, é nosso convidado para estar na igreja presbiteriana
Jardim Novo Campo Limpo, na rua Xingu, número 12. Fica aqui nas imediações do Jardim Irene, Santa Teresa, Santo Eduardo, Dom José. E o culto no domingo começa às 18 horas. Lá estaremos ouvindo a palavra de Deus através do nosso pastor Simão. E também, domingo de manhã, tem no Jardim Silva? Isso, às 11 horas da manhã, Rua Santa Catarina, número 715, no alto do Jardim Silvia. Tá bom? Temos o culto às 11 horas. Às 9h30, a irmã Vera já está na escola dominical, infantil. Você que tem parente, você que quer levar o teu filho para ele ser ensinado por alguém que é uma pedagoga formada, que tem curso da APEC, que tem um chamado na evangelização de crianças, leve o seu filho para ele aprender a palavra de Deus com alguém capacitado. Meus irmãos, o diferencial de um ser humano é o Evangelho. Não coloquem as suas esperanças nos homens, nas políticas, no dinheiro, porque nada disso permanece. Nada disso permanece. A única coisa garantida, a única garantia que temos é a prevalência da palavra de Deus. Eu acabei de falar aqui que só há uma esperança para o ser humano, Jesus Cristo. Ah, mas eu não concordo, esse negócio de ser crente é bom. Ser crente é bom. Você pertence a quem tem tudo sob seu controle. Tá bom? Deus abençoe. Amém. Um abraço a todos os irmãos. Nosso irmão Romário aqui comentou. Que Deus abençoe o irmão Romário, sua esposa. E também um abraço para minha esposa, Deise, e meus filhos. A minha tia Neide, que já participou aqui conosco. Todos os irmãos do Jardim Silva. Todos os irmãos ali do Jardim... do Novo Campo Limpo e do Jardim Silva. Muitos irmãos lá eu nem conheço, mas Amém. Que acompanham. Deus em Cristo abençoe. Amém. Grandemente. Podemos tocar um louvor? Fica à vontade. Pedir para nossa irmã sonoplasta Sara. Se os irmãos quiserem chamar uma cantora, tem a irmã Sara aí que é uma bênção, viu? Só ligar aqui na rádio, os irmãos podem pegar o contato com ela. Assim que voltar um número, né? Vamos ouvir um louvor, logo após nós retornamos, né? Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come to me, you weary ones, and I will give you rest. I will give you rest. For my yoke is easy, and my burden is light. Take me upon you, and I will give you rest. Come to me, you broken one, and I will give you peace. I will give you peace. Come to me, you broken one,
Fica à vontade, irmão. Fernando, rapaz, meus amados, estamos de volta. Eu gostaria de ler uns trechos de um texto aqui, que é sobre a dominação do mundo por Alexandre o Grego, pelos gregos. Em 336 antes de Cristo, 336 anos antes de Cristo nascer, quando Jadua era o sumo sacerdote, o pai de Alexandre o Grande começou a dominar a Macedônia, chegou a ser o rei da Macedônia, ele quase que unificou a Grécia toda. Aí ele foi assassinado e Alexandre assumiu. Em 334, Alexandre começou a guerrear e começou a vencer batalhas. Após passar, em 334 a.C., após passar uma noite sem dormir e ter tido uma visão de um ancião que o aconselhava a continuar sua luta contra os persas, no ano seguinte, em 333, Alexandre derrotou os persas e continuou progredindo. Atravessando os montes Taudos, que é a divisa ali entre a Grécia, a Síria, ali no Oriente Médio, ele foi aí. O historiador Joséfo tem uma interessante história do encontro de Alexandre com Jedua, o sumo sacerdote da época. Alexandre disse que Jadua era o homem do sonho, desse sonho que ele teve. Por esta razão, Joséfo descreve, Fernando, que Alexandre estava indo no caminho, quando ele viu Jadua vindo em direção dele para recebê-lo, ele se lembrou do sonho, da visão que ele teve, ele se prostrou e se rendeu a Jadua. Ou seja, o homem que estava dominando o mundo se rendeu ao homem que era portador do Deus vivo, que era representante do Deus vivo. Meus irmãos, é uma palavra que tem 2.350 anos. É um acontecimento que tem 2.350 anos. É uma palavra que nós só veremos acontecer na volta do Senhor Jesus, onde reis, governantes, presidentes, grandes e pequenos terão que se render ao Senhor Jesus. E aí, não é uma força de impacto de uma visão que Alexandre teve, mas é uma força de imposição da autoridade do Deus vivo. Quando eles tiverem, os grandes e pequenos da face da terra, tiverem que se render e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, vai ser Deus exercendo toda a sua soberania e autoridade. Não vai ter apelo, não vai ter segunda instância, não vai ter nada. Nós sequer poderemos suportar o peso daqueles dias. Porque Deus estará estabelecendo o seu juízo, cumprindo o seu juízo. Alexandre disse que Jadua era o homem do sonho. Por esta razão, os judeus foram tratados com respeito e obtiveram muitas das mesmas vantagens dos gregos. Ou seja, por causa dessa visão que Alexandre viu se cumprir em si, ele tratou os judeus como igual a ele. E a partir daí, ele juntou os sacerdotes, os sábios judeus da época, e deu a ordem para que eles traduzissem
a Torá, a lei hebraica, para o grego, para que todos os povos pudessem ter acesso. E foi essa Septuaginta que chama essa tradução. Por que Septuaginta? Porque foi feita por 70, aproximadamente 70, acho que 72 ou 74 sábios judeus, mas é chamada de Septuaginta porque foram os 70 escolhidos para traduzir para o grego. Foi essa Septuaginta que permitiu Paulo e os apóstolos evangelizarem o mundo antigo. Essa Septuaginta até hoje chega até nós. Ou seja, um documento de 2.350 anos é vivo para mostrar como Deus operava no Antigo Testamento e deixar para nós o Novo Testamento. Então, o quanto é importante os homens, as autoridades receberem as nossas orações. Eu estive pregando alguns dias atrás a importância de intercedermos pelas autoridades. Cada dia mais, Fernando, o mundo é uma confusão. Até o que era certo ontem se torna errado hoje ou confusão amanhã. E a nossa oração é a luz que ilumina os reis, os governantes. Tá? Que nós possamos ter a atenção em nossas orações. Deus abençoe. Amém. Irmãos, estamos muito felizes de saber que a programação ela tem chegado em alguns irmãos de Portugal, alguns irmãos de Angola, alguns irmãos de Minas, alguns irmãos da Bahia, e assim o Evangelho do Senhor tem sido pregado. Continue orando para a vida do nosso pastor Simão, evangelista irmão Maurício, que está aqui transmitindo a palavra, e para que Deus continue. E o engraçado é que até agora não pagamos nada para o Facebook, só divulgando para quem a gente tem no Facebook mesmo, e a palavra ela vai longe, né? Como o irmão aqui falou da Septuaginta, que chegou até nós, assim também a palavra de Deus não tem limite, ninguém consegue parar. Deus tem levado, soprado. Nós não sabemos até onde vai chegar essa mensagem hoje, mas eu louvo a Deus, porque Deus ele tem trabalhado de uma maneira impressionante através desse canal, dessa mídia. Amém. Que tem sido essa programação. Por favor. Não, você agora faz a oração final. Não esquece de orar pela família do presbítero Pedro, entendendo? Enquanto eles não estiverem de volta conosco, entendeu? Ou restituídos, curados por Deus, nós não temos o direito de negar a oração para eles. Sim. Entendendo? Aqueles 3 filhos, aquela esposa, aqueles netos, não têm sido cobertos pela oração do seu pai. E nós, como igreja, nós temos a obrigação de cobri-los. Tá bom? Pelo menos 3 vezes por semana, eu oro pela congregação do Novo Campo Limpo. As 3 vezes que eu oro pela família dele, entendeu? Porque é só a oração que vai levar o remédio que eles precisam. Amém. Você que pode, curva sua cabeça. Vamos falar com Deus. Você que ainda não creu, não entregou sua vida a Cristo, confesse Ele como seu Salvador. A Bíblia diz que se com o teu coração você crer e com a boca confessar, você será salvo. Somente isso que a Bíblia nos ordena, conforme Romanos capítulo 10. Senhor, Pai querido, estamos em Tua presença para Te rogar, Senhor, pedir, suplicar que o Senhor continue abençoando Teu servo que trouxe essa palavra, que o Senhor também venha nessa oração, continuar visitando lá do nosso saudoso presbítero Pedro, que nós sabemos e acreditamos que está em Tua presença. Deus, visita a irmã Lorentina, dando força, graça, consolando seus filhos, Senhor,
venha trazer aqueles que estão desgarrados de volta para os teus braços, os seus netos. Pai, que o teu Espírito Santo venha convencê-los, venha trabalhar como outrora um dia trabalhou na vida de cada um deles. Queremos te pedir, Senhor, venha salvar, curar, libertar, operar segundo a tua vontade, segundo a tua soberania. Usa-nos para a honra e glória do teu santo nome, apesar dos nossos erros, nossas limitações, mas que o Senhor venha ter misericórdia e que o teu nome venha ser glorificado a cada dia mais e mais através dessa programação. Abençoe a todos, ó Pai, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos e, querendo Deus, até a próxima programação. Amém. Deus abençoe, irmãos. Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás, com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos perdidos, mas nosso Deus socorro traz. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Ele é transmitido pela saliva, espirro,